falei para vocês, o meu objetivo é que todo mundo entenda como funciona todo o fluxograma, todo o fluxo de trabalho da escrita científica que a gente vai utilizar aqui na nossa liga. Tem um livro muito bacana de desenvolvimento de software, talvez o Miguel conheça, que é o Clean Code, que é uma técnica que se usa para deixar um código harmônico, bonito e fácil de compreensão. E logo no início do prefácio do livro ele fala assim, olha gente, existem N formas da gente escrever um código limpo, escrever um código bem feito. Mas esse livro adota essa forma. E é essa forma que será considerada a forma absoluta. Porque não faria sentido o livro adotar isso e não considerar essa a melhor forma. Então, é basicamente assim que a gente vai tratar as questões aqui. É óbvio que se alguém tiver alguma sugestão, se alguém tiver alguma dica, alguém mais experiente, alguém que tenha mais noções também, pode falar. Pô, Denis, eu vi em tal lugar que a gente pode fazer assim. Porra, cara, ótimo. A gente vai incorporar, entendeu? Sou pertinente. Mas aqui, no limite da minha ignorância, esse é a melhor versão que eu posso apresentar para vocês da escrita científica. Do que, no mínimo, tem que ter para, principalmente na aula de hoje, numa introdução e numa discussão, elas serem ok. E também as partes do projeto de pesquisa que a gente vai verificar. Como eu falei, essa aula já está gravada, mas eu coloquei algumas coisas a mais, principalmente relacionadas ao comitê de ética. A gente vai debater aqui para a gente saber o que tem que ter e vocês ficarem assim, cara para chat. Quando a gente for fazer um projeto, tem que ter isso, tá aqui, não tá, então põe. Para não ficar esse negócio tipo, o que tem que ter no projeto de pesquisa para passar no céu? Será que esse apêndice tem que ter? Será que essa assinatura tem que ter? Entendeu? A gente não ficar. Então é que é cara pra achar. É pegar o slide, tem que ter isso, isso, isso. E acabou. Tá? Começando. O planejamento aqui, ó, a produção do artigo é dividida em 4 fases, para ficar um pouquinho mais didático. A primeira fase é a fase do planejamento. A segunda fase é a fase da escrita do projeto de pesquisa em si. A terceira fase é o envio ao CEP. E a quarta fase é, de fato, a execução. Vocês podem perceber aqui que na execução só tem resultado, discussão e conclusão. Porque todo o resto que vai vir do artigo, ele já está aqui. Metodologia intocável, tá, gente? A gente colocou aqui metodologia, é da coração do trabalho. O teu trabalho, sendo um trabalho bem feito, ele tem que ter uma metodologia perfeita ou próximo do perfeito. Denis, mas estava previsto no projeto que eu ia fazer de um jeito, mas na prática a gente fez de outro jeito. O que a gente vai fazer? Dividir o protocolo lá no site. Vocês já ouviram falar disso alguma vez na vida? Eu só fui descobrir quando eu participei dessa pesquisa que eu tinha falado. Entendeu? Então, tem coisas que eu aprendi de forma empírica que eu vou compartilhar com vocês. Existe todo um procedimento na pesquisa clínica. Qualquer pesquisa que é encaminhada para o CEP, quando ele é aprovado, você tem que mandar relatórios parciais, frequentemente. E se você faz alguma coisa que não estava previsto no seu projeto, que foi aceito pelo CEP, você tem que notificar o CEP. Desvio de protocolo. Entendeu? A gente vai ver isso. Não na aula de hoje, a gente vai ver no momento à parte. Como a gente faz todas essas interações, porque eu não vou ficar de babaca, como eu falei, de cada grupo. Vocês vão ser independentes junto com o líder do grupo de vocês para resolver os BOs dele nos projetos de vocês de porventura. Acredito que no nosso caso não teria tanta coisa, porque é algo mais simples. Os dados já estão aí, a gente só vai precisar ir a campo para dar. A gente não vai usar o TCLE, temos consentimento esclarecido. A gente vai usar o TCUD, que é o termo de consentimento de utilização de dados. Então é algo mais de boa, não tem por que ter tanto desvio de protocolo. E é isso. Alguém tem alguma dúvida sobre essa parte aqui? Tudo certo. Eu não expliquei nada ainda, só estou mostrando. Aí aqui, ó, só a fase do projeto, eu tenho que ter isso aqui. Se o projeto tiver isso, ok. E aqui vários apêndices, que eu separei para cá, para poder a gente falar, porque é mais específico do CEP. Então, norteadora, toda pesquisa científica ela vem com uma inquietação, ela vem de uma questão da gente saber o que resposta a gente quer dar para a problemática que a gente está vivendo. Toda pesquisa científica, idealmente, deveria ser feita por pessoas que têm uma noção mínima do que está sendo estudado. Então, se eu fiz, por exemplo, o artigo que a pessoa pediu foi sobre infecções crônicas nosocomiais, ou seja, infecções crônicas de pacientes internados. Eu não sei nada sobre infecção crônica. Vai ser difícil eu escrever uma pesquisa sobre isso. Então, primeiro eu preciso aprender o que é uma infecção crônica. Primeiro eu preciso entender como ela se dá dentro de um hospital, qual é a dinâmica, qual é
o meio de transmissão. Tudo isso para poder eu saber o que perguntar. A pergunta científica tem que ser específica. Eu não posso fazer uma pergunta muito abrangente, por dois motivos principais aqui que eu elenco. O primeiro é que eu vou ter muito trabalho para responder essa pergunta, porque ela é muito abrangente. Então eu vou ter que desenvolver, vou ter que desempenhar muita energia e muito recurso para responder essa pergunta. Em segundo lugar, o poder dessa resposta vai ser baixo. Porque se eu faço uma pergunta muito abrangente, e às vezes o meu calo é aquele negocinho específico, ele se dilui nesse todo. Então, os artigos, qual é a função deles? É abranger, é ampliar a fronteira do conhecimento. Introdução de artigo não é para ser feita como introdução de livro. Não é para falar a fisiopatologia da doença. Fisiopatologia da doença, todo mundo já sabe, porque todo mundo estudou. Artigo serve para você ampliar a fronteira do conhecimento. Eu vou discutir mais especificamente sobre isso, mas só já atropelando um pouquinho aqui. Então a gente começa pela pergunta norteadora. Pergunta pico. O que é uma metodologia que a gente utiliza para estruturar essa pergunta? Que ela surge naturalmente, conforme tu convive com aquilo, e tu pensa, porra, será que tal coisa melhora ou piora outra coisa, ou está associada a outra coisa, ou influencia em outra coisa, e assim sucessivamente? A gente vai ver bonitinho o que é cada um desse acrônimo aqui. Só um parênteses, não existe só o pico, tá, gente? Existem outras metodologias derivadas do pico. Se vocês jogarem na internet, rapidão, que é variações da metodologia pico de pergunta de pesquisa científica. Vai ter uma dezena, uma dúzia. Perfeito? Isso é só um que a gente convenciona de usar. A gente tem a nossa revisão de literatura toda vez que a gente vai fazer um artigo, um projeto, desculpa. A gente tem que procurar na literatura se alguém já fez algo semelhante, nas mesmas condições. Deles quer dizer, então, se o fulano lá na Noruega fez um artigo usando esse fármaco que eu quero estudar, avaliando o mesmo desfecho que eu quero avaliar. O meu artigo é válido? Não. Sabe por quê? Porque a população é diferente. Só o fato de tu ter uma população diferente, isso já traz relevância para o teu artigo. Então, como todo mundo aqui é muito inteligente, e a gente sabe que aqui na Amazônia poucos artigos são utilizados, quando a gente for escrever a justificativa na nossa introdução, a gente vai colocar o quê? Que o artigo ele tem que ser feito porque não há estudos na população amazônica sobre esse tema. Dito isso, a gente pode fazer artigo que a gente quiser. Perfeito? Então, a revisão da literatura, ela tem essa dimensão de saber como está o estado da arte daquele assunto. Só um parênteses. O estado da arte é como se fosse todo o conhecimento que o ser humano desenvolveu sobre determinado assunto. Saber como está o estado da arte daquele assunto e ver se algo já foi feito. Parênteses de novo. Gente, não sejam bobos, tá? Se alguém já fez um artigo semelhante com o teu, pega a metodologia do cara. Então, porra, eu quero fazer um artigo sobre o uso de um fármaco ou verificar se uma intervenção melhora ou piora determinada coisa. Vê como o cara fez. Se o cara fez em outro país, vê como o cara fez, analisa a metodologia dele e fala, porra, tem brecha aqui, eu ajusto essa brecha e melhora o artigo. Aí sabe o que tu vai fazer? Lá na discussão tu vai citar o artigo desse cara e vai falar, fulano de tal, ano tal, fez um artigo lá não sei aonde fazendo a mesma coisa. Porém, no artigo dele, ele cometeu esse erro. No meu eu não cometi. Vou mostrar uma vantagem do teu artigo, que é o critério que a gente vai colocar para a nossa discussão. Perfeito? E tu pode também usar isso como justificativa. Que é na tua metodologia tu vai usar esse recurso que outras pessoas não estão usando. Tá? E aqui é uma estratégia de busca que eu aprendi num curso que eu fiz da Cochrane. Toda vez que eu falo dessa porra desse curso, os caras têm até me propagando mais 20 vezes nesse curso. Que qual é o intuito dela? É aumentar a probabilidade de eu não perder artigo relevante. O que significa isso? Que eu vou aumentar a quantidade de artigos que eu vou buscar na literatura e eu vou colocar com uma certeza muito alta que nesses artigos, nesse bolo de artigos,
estão todos os artigos relevantes, ou pelo menos a grande maioria dos artigos relevantes para o meu interesse. Dito isso, vai vir muito artigo útil, porque ela é de alta sensibilidade, ela é de alta especificidade. Vocês vão entender essa relação que eu fiz na aula que a gente for falar sobre metodologia, que a gente vai ver métodos estatísticos, fundamentos de pesquisa. Tá? Então só gravem isso. Esse termo alta sensibilidade não é à toa. Alguém quer perguntar alguma coisa? Qual o do falou? Cochrane. É a maior instituição que faz revisão sistemática do mundo. As revisões delas são top de linhas. Antes de tudo, toda vez que tu quer responder uma pergunta para uma questão física que tu não achou no livro, numa diretriz, vai na central da Cochrane, provavelmente deve ter uma revisão sobre isso. Eles começaram o curso deles hoje. Oi? Começaram hoje o curso desse ano? Porra, bacana, tá fazendo? Tô fazendo. Porra, que bom, muito top, cara. E a gente tem aqui o décimo do estudo, que é a tua metodologia, né? Como eu posso dizer, é uma vista de cima da tua metodologia. Isso daqui é uma aula que eu dava, né, quando eu sou monitor de PC, para a galera de PC1, sobre como eu classificar um tipo de estudo. Lá a gente classifica conta 4 coisas. Quanto ao tipo da variável, se ela é quantitativa ou qualitativa, quanto à intervenção sobre as variáveis, se não há intervenção, seja observacional, ou se há intervenção, se ela é experimental. Quanto à relação da coleta dos dados de exposição e de desfecho, se é transversal ou se é longitudinal. E quanto ao uso de testes estatísticos de associação, se é descritivo e analítico. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, tintim por tintim, e eu quero que vocês hoje saiam daqui sabendo e definir o que é um tipo de estudo longitudinal e o que é um tipo de estudo de transversal. E análise de viabilidade. Se eu tenho tempo, se eu tenho condições, se eu tenho recursos, se eu tenho orientação, se eu tenho tudo para poder fazer o estudo. Perfeito? Cara, é muito comum uma pessoa falar, porra, eu quero fazer um estudo que vai acompanhar o paciente por não sei quanto tempo e chegar lá a pessoa vê que ela não tem saco para fazer. Você não só não tem saco. Ninguém tem dúvida sobre a credibilidade. Agora vamos lá. Fase 1. Tipos de estudo. Como eu falei para vocês, a gente vai começar por essa aula mais introdutória dos tipos de estudo, porque não tinha essa parte na aula que eu dei, se eu não me engano, para os meninos do ano passado. Aí eu coloquei aqui como se fosse um grande parênteses para a gente falar a mesma língua, porque às vezes eu explicava isso para as pessoas e elas ficavam, mas eu não sei diferenciar um tipo de estudo do outro e tal. Aí aqui é só para a gente nivelar todo mundo falar a mesma língua. Começando aqui, ó, como eu falei para vocês, os tipos de classificações, quanto ao tipo de variável, o controle da variável, a temporalidade de obtenção e se há aplicação de teste de hipótese ou não. Quanto a aplicação, né, se o pesquisador interfere ou não nas variáveis, a gente tem um tipo de estudos intervencionistas e observacionais. Eu duvido se vocês nunca viram isso daqui na vida de vocês, essa imagem. Toda aula de pesquisa científica assim sempre se mostra essa pirâmide de evidência. Talvez alguém que está no primeiro semestre não tenha visto, mas agora viu. O que essa pirâmide diz pra gente? Ela é uma hierarquia das metodologias de pesquisa científica quanto à robustez que aquela evidência, a força que aquela evidência tem quando eu obtenho um resultado. Denis, o que significa isso? Significa que fazer um estudo observacional, isto é, estudo de coorte ou de caso controle, abrindo parênteses, não existem só esses tipos de estudo observacional, tá, gente? Esses são os principais estudos clínicos observacionais. Existem outros tipos de estudos observacionais que podem fugir dessa metodologia. Mas considerando esses os principais, se eu fizer um estudo de coorte ou um estudo de caso controle e obter um resultado de uma evidência de que a droga A ela realmente melhora o controle da pressão arterial, e eu fizer, o Will, por exemplo, fez um estudo de ensaio clínico randomizado e verificou que essa droga não melhora, pelo contrário, ela piora, em quem eu vou confiar? Considerando o mundo ideal, que não tem viés, que é a mesma quantidade, o mesmo N, não sei o quê. Tudo é igual. Eu vou considerar ensaio clínico randomizado. Perfeito? É isso que significa. Desde qualquer revisão sistemática que eu lá em cima dele, se ela é um estudo com dados secundários. Todos esses estudos são com dados primários. Aí tem o estudo com dados secundários. Porque a revisão sistemática, principalmente a meta-análise, o que ela faz? Ela pega vários ensaios clínicos randomizados
geralmente megatrials, isto é, sites clínicos randomizados que tem vários centros, vários locais de coleta de pacientes, junta tudo isso num bolo só e faz um estudo mundial. Porque a estatística da meta-análise é juntar o N daquele estudo, o N do outro estudo, o N desse estudo, o N daquele e colocar no N, ou seja, no quantitativo global e avaliar, dando peso, dando nota, conforme a metodologia da meta-análise, geralmente é pelo N, pelo erro padrão, um valor para cada resultado obtido. Então, se eu tenho 10 meta-análises, 10 estudos e 9 tiveram um resultado favorável para a minha intervenção, mas eles tiveram um N pequenininho, sei lá, 10 pacientes. E eu tenho um que teve um N de 10 mil, que teve resultado contrário. Eu vou dar um peso muito maior no N desse um estudo, porque ele foi 10 mil. Martin, mas 9 tiveram um resultado favorável. Pô, mas cada um tem 10 pacientes, se juntar 9 vezes 10 é 90. Eu vou comparar 90 pacientes com 10 mil. Entendeu? Então é por isso que a revisão sistemática está aqui em cima, porque ela vai pegar os dados daqui. Abrindo outro parênteses. Existe revisão sistemática aqui em site clínico randomizado, de cohort, de caso controle e dos outros estudos. Mas eu vejo revisão sistemática que mistura cohort, caso controle, site clínico randomizado. Pode fazer isso? Pode. É o ideal, não é? Lá no teu curso os caras vão falar para ti, olha, se vocês forem fazer revisão pela Cochrane, a Cochrane só aceita a revisão de site clínico randomizado. Aí eles querem colocar cohort, não tem aí, mano. Porque quando você põe um tipo de estudo só, você consegue falar a mesma língua para todo mundo. A língua que se fala aqui não é a mesma língua que se fala aqui. Traduz isso para mim deles. Os métodos estatísticos não são os mesmos. Vou dar uma coisa aqui que eu não vou ter. Não tem como uma coisa conversar com a outra. Entendeu? Quando eu junto tudo isso no mesmo bolo, eu perco a validade. Eu posso fazer uma análise mais subjetiva? Pode, não tem problema nenhum. Mas para meta-análise falando, é meio complicado. Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu só ver um negócio aqui. Tá. Eu não coloquei a parte de quantitativo e qualitativo. Vou só falar para vocês. Estudos quantitativos, eles são estudos que você define variáveis e você transforma essas variáveis em números. O que eu quero dizer com isso? Sexo, masculino e feminino, é número. Porra, não é. É categoria. Masculino e feminino. Se eu transformo essas categorias em 1 para masculino e 0 para feminino, quando eu ponho na minha tabela no Excel, automaticamente meu estudo vira um estudo quantitativo. Acabou. Transformei categoria em número, estudo quantitativo. Denis, não vou transformar, vou permanecer a minha análise como feminino e masculino. Aí você está diante do estudo qualitativo. É meio tosco esse exemplo porque não é bem assim que funcionam os estudos qualitativos. Os estudos qualitativos eles servem muito para a gente analisar fatores subjetivos dos pacientes. Por exemplo, eu sempre dou esse exemplo, cara, eu sou muito pouco criativo. Você tem pacientes que estão em tratamento com câncer e eu quero saber qual é a experiência deles ao ter o diagnóstico de câncer. Vai achar isso no estudo quantitativo. Ou melhor, um estudo quantitativo não é a melhor metodologia para você obter essa informação. Você vai precisar de um estudo qualitativo. Deles, existe esse tipo de estudo na IRI para eu achar? Não existe, pô. Só pesquisar. Vou te mostrar como é que faz a pesquisa aqui. Aí tu tu manda a tua pergunta pico, joga lá que tu vai achar. A metodologia é totalmente diferente. São outros métodos estatísticos. Deles se faz estatística com palavras. Faz. São outras metodologias, é outra forma de abordagem. Totalmente válida, é muito importante. Uma dica, se vocês estiverem na tutoria e não tiverem assunto para falar, busca um estudo qualitativo de lá para lá, mano, que vai ser top. Tô falando sério, pô. Porque é um negócio que ninguém usa, pô. Entendeu? Tipo, é uma informação muito relevante que ninguém usa. Entendeu? Fica muito no senso comum. É muito difícil para a pessoa ter câncer, entendeu? Não, pô, é sério, mano. Precisava falar aí, é óbvio que é, mano. Mas eu quero saber em detalhes, entendeu? Estudo qualitativo. Perfeito? Então, cada um no seu quadrado. Existem os quanti-quali, que são quantitativos e qualitativos, que se propõem a fazer as duas coisas,
Isso é muito relevante também. Aí falei aqui da descrição variável, sobre o controle. Agora vamos para a cereja do bolo, que é essa questão. Só falando aqui do descritivo do analítico, que não está também, porque eu foquei só nessas duas. O descritivo é aquele tipo de estudo que eu coleto os dados e descrevo a amostra. São 50% de mulheres, 50% de homens, a idade média é 27 anos, com desvio padrão de 5,2 anos, para mais ou para menos. O IMC médio é de 25, com desvio padrão de, entendeu? Isso é um estudo descritivo. Ele morre aí. A estatística dele morre aí. Eu descrevi a minha amostra. O estudo analítico, ele se propõe a fazer um teste de associação. O que eu quero dizer com isso? Eu vou fazer um estudo e eu quero saber se o uso de determinada substância está associado ao risco de desenvolver, sei lá, câncer. Se eu paro na descrição, eu não respondo essa pergunta. Para eu responder essa pergunta, eu preciso ir além, que é onde entra o teste de hipótese. A gente vai discutir depois o que é uma hipótese nula, o que é uma hipótese alternativa, mas entenda que associação não significa causa e efeito. Resumindo, definição de associação. Eu conhecer uma variável me dá informações sobre outra variável. Em algum momento eu falei que uma coisa leva a outra. Em algum momento eu falei que uma coisa precede a outra. Não falei isso. Eu falei que conhecer uma variável me diz respeito sobre outra variável. Tá? A gente vai debater bem sobre isso. Eu estou só dando spoiler, mas a gente vai debater bastante isso quando a gente for no terceiro curso sobre fundamentos de pesquisa científica. Eu preciso que vocês não cometam esse erro de pegar estudo observacional, senão pessoalmente, que só usa a teste de associação, e dizer que tal coisa causa outra coisa. É tentador, mas não é verdade. Eu saber que o Sol nasce todo dia de manhã não significa que o Sol vai nascer amanhã de novo. Tá? É tentador, mas não é causa e efeito. É associação. Inclusive, esse é um exemplo lá do livro do Criticado no Corpo do Câncer. Voltando para essa questão aqui do estudo longitudinal e dos estudos transversais. Aqui eu tenho uma linha temporal, né, do tempo fluindo, e aqui eu tenho um marco inicial em vermelho do início do meu estudo. Essa linha em cinza é o momento do estudo, né, o fluxo do estudo temporal. Quando eu tenho um estudo longitudinal prospectivo, parênteses, estudo longitudinal pode ser prospectivo e retrospectivo. O que acontece? Eu começo o estudo aqui e os meus dados, eles são coletados daqui para frente. Tá? Então eu vou marcar uma consulta com o paciente, eu vou chamar ele para vir lá no meu centro de pesquisa, enfim, vai ser daqui para frente. O CEP aceitou, comecei a coletar de dados. Estudos retrospectivos na retrospectiva, como eles funcionam. Comecei o meu estudo, foi aprovado lá no CEP, ótimo. Os meus dados, eles são colhidos daqui para trás. O que significa isso? Eu vou olhar registro de prontuário, eu vou perguntar para o paciente o que ele lembra sobre o desfecho analisado, tá? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E os estudos transversais, eu não tenho essa distinção. Eu vou mostrar para vocês melhor um exemplo para a gente ficar bem claro. Mas eu não consigo distinguir o que é exposição do que é efeito, do que é desfecho. A gente já vai ver. Vou mostrar um exemplo bacana para vocês. Aí aqui, ó, definição. Uma definição bem simples. Essa definição aqui eu achei no livro do Riefenberg, de Estatística Aplicada na Medicina. E foi onde eu estudei a maior parte da minha base de estatística. Aí ele fala, ó, estudos longitudinais prospectivos, primeiro se determina a exposição e depois se determina o desfecho. Estudos longitudinais retrospectivos, primeiro se determina o desfecho e, no passado, a exposição. Estudos transversais, o desfecho e a exposição são determinados ao mesmo tempo. Eu não consigo dizer quem veio primeiro, se foi o outro ou se foi o organismo. Aí vamos aqui com um exemplo bem didático. Longitudinal prospectivo. Vamos supor que eu quero dizer, que eu quero investigar
se torcer para Remo, ou se torcer para o Paysandu ou para o Acessório de Canoa, se tem alguma relação com a ocorrência de infarto agudo do miocárdio. E aí, infarto agudo do miocárdio. Aí, eu sou um bom estudante da Picuim, peguei 10 bicolores apaixonados que vão pro jogo amanhã comigo no chão, e 100 torcedores da Acessório de Canoa, amigos do Silva. Aí, acompanhei eles, né, ao longo de um ano aí de temporada da Série A, dos nossos amigos lá, né? E percebi que 90 desses remistas morreram de infarto já. Quem diria, né, mano? E só 10 bicolores, mesmo tomando de 7, só 10 morreram, pô. E aí? Quer dizer que torcer pro Remo dá infarto, né, pô? Melhor não torcer pra tudo então, né? Que não tem nenhum aqui. Eu posso dizer isso? Primeiro, eu interferi na variável. Eu cheguei, mano, tu não vai torcer pro Remo, mas vai torcer pro Papão, tu vai pro jogo amanhã comigo, eu e o Chan. Posso fazer isso? Fiz isso ali? Não. Cheguei, mano, tu não vai mais pro Papão, tu vai torcer pro Acessório de Canoa. Pode ser? Não tem como. Eu não interferi na variável, eu só estou observando. Só pelo fato de ser um estudo observacional, a hipótese de causalidade não existe. Não se determina a causa e efeito do estudo observacional. Então, primeiro que eu nem posso responder isso. Aqui eu posso responder se isso é fator de risco ou não. Parênteses. Sem fator de risco, qualquer coisa pode ser, gente. Qualquer coisa pode ser. Pode ficar, olha, não sei o que é fator de risco. Olha, fazemos uma associação esdrúxula aqui. Ter duas pernas e 2 braços aumenta a chance de passar em medicina. Porra, todo mundo tem 2 pernas e 2 braços, ou melhor, a maioria das pessoas tem 2 pernas e 2 braços. É óbvio que se eu for fazer uma metodologia dessa, vai dar favorável para essa variável. Para isso a gente dá o nome de variável confundidora. É um exemplo bem tosco, mas é para mostrar para vocês que eu posso fazer com qualquer coisa. E isso existe na literatura, tá, gente? E pior que isso existe. Esses negócios que vocês veem no TikTok, no Instagram, de que usar tal coisa, um estudo mostrou que pode aumentar o risco para não sei o quê. É isso, qual é a variável confundidora? Para eu verificar se alguma coisa de fato tem um impacto, é um fator de risco, eu tenho que tirar essas variáveis do meio. Sabe uma metodologia excelente para fazer isso? Regressão. Quem diria, né? Por isso que a gente vai estudar isso mais no futuro. A gente tira as variáveis confundidoras e vê como elas interferem no desfecho analisado. Ou como as variáveis que eu estou analisando interferem. Tá? E eu ia falar mais alguma coisa sobre isso. Mas enfim, fechando parênteses. Voltando para cá. Então eu estou aqui no estudo observacional, verifiquei e aconteceu isso. Vocês percebem que, primeiro, eu defini a exposição. Primeiro, eu defini que eu ia separar grupos de torcedores do Paysandu e do Remo. E depois, eu colhi o desfecho. Isso é um estudo longitudinal prospectivo. Acabou, morreu. Tá, gente, bora falar mais sério agora, né? Isso eu queria muito fazer para vocês. Eu queria ter um debate sobre o artigo que fundamentou o fungo como principal fator de risco para desenvolvimento de câncer de pulmão. É um artigo, se não me engano, da década de 50. E eu não lembro o autor. Eu tenho esse artigo salvado no meu drive. Eu não lembro o nome do autor e ele é fantástico. Bicho, assim, é muito bonito, sabe? Muito didático. Eu queria muito ter uma oportunidade de a gente debater e mostrar para vocês entenderem por que fumar é fator de risco para câncer de pulmão do ponto de vista estatístico, da pesquisa científica. É óbvio que a gente já sabe os motivos fisiológicos e tal, patológicos por trás disso, mas lá na década de 50 não se sabia. E quem teve esse alerta foi a estatística. Que louco, né? Mas voltando para cá, aqui ó, um longitudinal retrospectivo. Eu tenho o grupo 1 e o grupo 2. O grupo 1 são pessoas que desenvolveram câncer de pulmão no determinado serviço de ambulatório de pneumologia. O grupo 2 são pessoas que não desenvolveram câncer de pulmão. Um desenvolveu e o outro não desenvolveu. Eu vou voltar
lá no meu passado, ou vendo prontuário, ou perguntando para as pessoas: ei, cara, tu fumava? Tu começou a fumar quando? Tu fumou por quanto tempo? Tu fumava quantos maços? Tudo isso eu vou anotar. E eu vou verificar aqui, na minha amostra de quem desenvolveu câncer de pulmão, 90 participantes fumavam. E na minha amostra de quem não desenvolveu câncer de pulmão, só 10 fumavam. Ah, Denis, então quer dizer, tá claro aqui, ó, que fumar não é câncer de pulmão. Não posso dizer isso, né? Tá tudo certo. Não, isso é um estudo observacional. Como que eu vou interferir numa variável que já aconteceu? Só dá para fazer ensaio clínico para frente, não dá para fazer para trás. Entendeu? Então aqui eu tenho uma forte evidência, ou sugestiva evidência, de que fumar talvez tenha câncer de pulmão. Foi isso que o cara lá atrás da década de 50 falou: porra, se 90 dos 100 que tiveram fumavam, e 10 dos que não tiveram só fumavam, então, porra, tem alguma coisa aí que está me dizendo que está tendendo para a galera que fuma ter câncer de pulmão. Entendeu? Então isso, alguém tem alguma dúvida? O transversal, qual é a sacada dele? Sabe quando vocês vão lá no DataSUS e jogam lá os critérios, procuram a doença e vão colocando filtro? Lá, não tem como tu falar assim: olha, eu quero só os casos em que, por exemplo, teve primeiro tuberculose e depois a pessoa teve HIV/AIDS. Ou, ao contrário, os casos que primeiro a pessoa teve HIV/AIDS e depois ela teve tuberculose. Não tem como eu colocar esse filtro lá. Esse banco de dados ele é todo agregado para as informações estarem mais claras. Para esse tipo de coleta, eu chamo de estudo transversal. Denis, mas peraí, cara. Lá no DataSUS, eu coloco um intervalo de tempo. Eu coloco de 2010 a 2025. Isso não seria um estudo retrospectivo? Me fizeram essa pergunta numa aula de terceiro. Aí eu olhei assim: pô, é verdade, né, bicho? Por que não vai então? Justamente por causa dessa questão da definição da exposição e do desfecho. Nessa coleta de dados, eu não consigo distinguir quem veio antes ou depois. A exposição HIV/AIDS e o desfecho tuberculose foram coletados ao mesmo tempo. Eu não tenho como dizer se um desses pacientes aqui ele desenvolveu primeiro HIV/AIDS ou se ele desenvolveu primeiro tuberculose. As duas possibilidades são plausíveis. Eu não consigo fazer essa distinção. Para isso, eu dou o nome de estudo transversal. Se vocês voltarem lá na pirâmide, o estudo transversal fica bem aqui, ó. Então é transversal, caso controle e coorte. Qual é a lógica? Transversal, eu mexo os dois, que é observacional. Caso controle, eu olho para trás, observacional. E coorte, eu olho para frente, também observacional. Se eu for confiar em alguém, dado o mundo ideal, eu vou confiar primeiro na coorte, depois no caso controle e depois no transversal. Perfeito. Isso quer dizer que o estudo transversal é uma merda, não dá para fazer nada com ele. Por que eu vou fazer se eu posso fazer uma coorte no caso controle? Não, meu filho, dá para fazer muita coisa. Inclusive, idealmente, os estudos primeiros devem ser feitos uma análise transversal deles. O que significa isso? Significa conhecer a sua população. Quando você faz um estudo transversal, você está conhecendo a sua população de estudo. Você está sabendo qual é a idade média, se tem mais homem, se tem mais mulher, onde eles moram, quais são as comorbidades associadas. O famoso perfil epidemiológico. E ele é fundamental para você se planejar para fazer o seu ensaio clínico randomizado. Olha que coisa ruim. Entendeu? Então, idealmente, primeiro você conhece o que você quer estudar, se não tiver na literatura já, porque se já tiver, ótimo. Se não tiver, você primeiro conhece, e depois você faz uma metodologia mais robusta. Denis, beleza. Então, por que todo mundo não faz ensaio clínico randomizado? Dou 10 para quem acertar. 5 segundos para pensar. Se o ensaio clínico randomizado não é o top, por que a gente não faz? Vamos lá. Custo? Ah, mas aí o Einstein da vida podia fazer, os caras são bilhões, só para se internar lá é 1 milhão, pô. 500 mil de coisa para se internar lá. Custo daria para contornar. Quê?
não é bem assim a burocracia, mas é um outro tipo. É o famoso comitê de ética de pesquisa. Imagina que eu quero avaliar se um determinado fármaco é teratogênico, isto é, causa má formação fetal em mulheres grávidas. Óbvio, né? Eu vou fazer um ensaio clínico randomizado para isso. Eu vou fazer o seguinte, ó, não, eu sou da clínico. Eu aprendi com o Denis que o melhor é fazer o ensaio clínico randomizado. Sabe o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou escolher mulheres semelhantes em idade, comorbidade, etnia, não sei o que, vou colocar em 2 grupos, 50 em cada grupo. Aí o que eu vou fazer? Para uma, eu vou fazer fertilização, eu vou obrigar elas a engravidar para esse grupo, e para esse grupo eu vou obrigar elas a não engravidar durante o período do estudo. Aí o que eu vou fazer? Eu vou dar o fármaco para um e para outro eu não vou dar. Ótimo, né? Se a gente vivesse no mundo nazista, isso daí realmente funcionaria. Mas como ainda bem a gente não vive, não dá para fazer. Então existem metodologias para determinados públicos, para determinadas condições, que a gente não consegue fazer o ensaio clínico randomizado. Ou é muito difícil, se torna inviável. Para esses públicos, para essas condições, a gente só tem à disposição de estudos observacionais. Agora, na fase 2 do projeto de pesquisa, a gente vai falar propriamente sobre como se constrói uma pesquisa, um projeto de pesquisa. Eu botei aqui a introdução, os objetivos, as hipóteses, a minha metodologia, meus riscos e benefícios, os resultados esperados, cronograma no orçamento. Eu botei os apêndices aqui embaixo, mas eu vou falar só isso na fase 3 dos apêndices. A introdução, gente, aqui, para a nossa liga, para o nosso grupo, ela vai ter preencher 3 requisitos. Ela tem que contextualizar o problema, ela tem que justificar o estudo e ela tem que atualizar sobre o estado da arte. Eu vou contextualizar, eu vou justificar e eu vou atualizar. Contextualizar, justificar, atualizar. Contextualizar, justificar, atualizar. Toda a introdução que a gente produzir aqui, ela tem que cumprir no mínimo esse requisito. Então eu teria que ter no mínimo um parágrafo que contextualiza, no mínimo um parágrafo que justifica e no mínimo um parágrafo que atualiza. Eu vou mostrar para vocês num artigo publicado como isso é feito, tá? Gente, mas eu quero colocar mais de 3 parágrafos, eu quero colocar 4. Não tem problema. Você preencher esses requisitos mínimos, tá tudo certo. Ah, Denis, eu quero falar da fisiopatologia. Não tem problema. Você preenche esses requisitos, tá tudo certo. Só não ultrapassem cerca de uma lauda da introdução, porque isso é critério de publicação para revista. Geralmente a gente tem um limite de figuras e de letras para mandar para publicação de revista, e geralmente a introdução ela vale uma lauda, seriam 2 colunas, assim, geralmente revistas divididas em colunas, né? Então é basicamente isso. O objetivo do meu projeto de pesquisa, eu tenho um objetivo geral, que é a minha pergunta norteadora, que é responder essa pergunta norteadora. Eu tenho objetivos específicos. Os objetivos específicos eles são construídos como um passo a passo do que tu vai fazer até concluir o objetivo geral. Então, se para concluir o objetivo geral, tu tem que fazer uma tabela descrevendo a tua amostra, isso é um objetivo específico. Se o objetivo geral, para tu chegar nele, tu precisa aplicar um teste de associação, isso é um objetivo específico. Entendeu? Então, todas essas conquistas ao longo do projeto são objetivos específicos. Hipótese nula alternativa. Hipótese nula é quando você faz a sua pergunta e você verifica que não há associação entre as variáveis. E a alternativa é quando há associação. Então, realmente, aquilo que você perguntou realmente aconteceu. E, gente, todo pesquisador, toda pessoa que faz pesquisa, ela tem alguma hipótese sobre aquilo que vai acontecer. Senão não estaria pesquisando. Né? Se eu estou pesquisando se um fármaco ele realmente melhora um determinado desfecho, ou eu acho que ele melhora, ou eu acho que ele não melhora. Entendeu? Ou eu vou investigar o sim, ou eu vou investigar o não. Então, uma vai ser a alternativa e a outra vai ser a negação lógica dela, que vai ser a minha. Alguém tem uma dúvida? Sobre a metodologia, que a gente não vai falar hoje, metodologia a gente vai falar no nosso curso 3. A gente vai cansar de falar de metodologia. Mas só para vocês entenderem, na metodologia você tem que discriminar as variáveis,
ou os desfechos do estudo corretamente lá no material que eu mandei para vocês, naqueles 2 modelos de projeto, tanto do meu TCC quanto do TCA que a gente fez, tem lá na metodologia os desfechos analisados. E cada desfecho tem a sua definição. Então, lá na metodologia que eu mandei para vocês no TCC, ele tem a progressão para a doença renal crônica. 2 pontos. Será definida como a persistência da TFG abaixo de 60 após 3 meses de análise. Ou RAC maior que 30 durante esse período. Tá? Tem a definição da variável que eu estou analisando. Não é só jogar. Será analisada a variável tal. Ah, mas como é que eu calculo isso? É senso comum calcular isso. Não existe senso comum. Você tem que definir. Perfeito? Para ter transparência. Escolher os melhores testes estatísticos para a gente utilizar. Existem testes para estudos observacionais. Existem testes para estudos experimentais. Tá, gente? A gente vai focar aqui nos estudos observacionais, que são mais testes de associação e regressões, principalmente regressão logística. Fazer o cálculo de amostra adequada, a gente vai falar isso também no curso de estatística. Esse curso vai ser honrado. Vou ensinar para vocês como vocês vão calcular a amostra adequada para os testes que vocês vão fazer, para não ficar aquela equação que eu já estou enjoado de ver, que é para quando a distribuição é uma distribuição binomial, tem uma equação lá que é Q vezes 1 menos Q, um bagulho assim. Tem lá no manual do pesquisa científica que existe uma infinidade de formas de calcular método de cálculo de amostra a partir do teste que eu estou usando. Você vai discriminar como você vai coletar esses dados. Você vai falar como dados são coletados e os critérios de inclusão e exclusão. Qual que é um asterisco? Eu estou enjoado de ver assim. Critério de inclusão: pacientes acima de 18 anos. Critério de exclusão: pacientes abaixo de 18 anos. Pô, isso não é critério de exclusão, né, bicho? Então, pô, se eu coloco no meu critério de inclusão que o paciente acima de 18 anos é o que vai me interessar, é óbvio que abaixo de 18 anos não vai entrar. Então, critério de inclusão e exclusão são 2 filtros que você vai aplicar. O primeiro filtro é o de inclusão e o segundo filtro é o de exclusão. Ou seja, você vai pegar a população que possivelmente pode ser a sua pesquisa e vai aplicar o primeiro filtro, que é a inclusão. Aí você já joga uma parte que você não vai incluir para lá e fica só com a parte que você vai incluir aqui. Dentro dessa parte que você incluiu, agora você vai excluir o que você não quer. Então aqui você pode colocar IMC acima de não sei quanto, se tem expectativa de vida menor que 1 ano, enfim. Aí você vai refinando a sua amostra. Então são 2 filtros. Um é um filtro mais grosso, um outro é um filtro mais fino. Perfeito? Então eu não quero ler critério de inclusão, 18 anos, critério de inclusão, menos de 18 anos. Tá? Riscos e benefícios: sempre priorizar o participante, sempre evidenciar quais são os riscos do participante. Nem mais não tem risco, tem risco, mano. No meu projeto TCC eu coloquei que o risco era ele ter hemorragia quando fizesse a função aqui do dedo para medir creatinina sério. Porra, né, bicho? É brincadeira, né? Mas tem o risco, né, mano? Sei lá, agora que a pessoa tem uma coagulopatia aí, alguém fura errado, aí tem que estar escrito isso. Quer dizer que vai acontecer? Porra, provavelmente não, né, mano? Mas para transparência da pesquisa, isso tem que estar implícito. Porque sabe para onde isso vai? Você vai para o TCLE. E o TCLE, gente, para pesquisa, é o coração. Se o teu TCLE, se tiver qualquer erro de TCLE, o CEP vai te matar. A coisa mais grave que pode acontecer é ter algum desvio de TCLE, perda de TCLE, algum erro que aí, meu irmão, o CEP vai cometer tudo. Tá? Então isso é mais para transparência e para o CEP. Se o SAP ele não aprova, então você pode refazer? Pode. Faz e ele fica te mandando: olha, fulano, tem essas pendências que você tem que fazer. No meu mandaram 14 pendências para eu corrigir. Aí essa versão que eu mandei para você já foi a versão corrigida. Às vezes é coisa boba, tipo, você colocou errado o endereço do CEP, você colocou errado o contato, mais 10 é só isso, entendeu? Aí só corrige. Mas tem que estar conforme o CEP manda. Perfeito? Aí, ser muito didático aqui na metodologia é para explicar como se estivesse explicando uma questão de 5 anos. Aqui na metodologia, tá? Porque ela tem que ser claro. Não pode ter dúvidas do que você vai fazer. Não pode ter, mas é isso ou é aquilo, tem que ser claro.
Aí você aqui discrimina pesquisador, comunidade científica e sempre como contornar. Para cada risco tem um contorno do risco. No meu caso foi dar algodão para os meninos. Furar o dedo. É bobo, né, bicho? Mas é isso. Toda pesquisa tem risco e tem que contornar. Tá tudo certo. O outro risco que você pode utilizar, que é coringa, que é vazar dados. Se vazar dados, vai ser ruim, né? Então como é que eu contorno para evitar que isso ocorra? Eu vou colocar no sistema de proteção de desenvolvimento, entendeu? Então essas coisas assim, vocês... Isso é burocracia, mas... Resultados esperados. Então, para cada desfecho, vocês vão escrever um resultado que vocês esperam. Vocês pegaram o exemplo que eu mandei para vocês aí, do TCC também tem isso. Para cada desfecho que a gente colocou lá em cima, lembra que eu falei da metodologia de discriminação dos desfechos? Para cada desfecho eu coloquei o que eu esperava, porque existe o desfecho primário, que é o que está na tua pergunta, pico norteador, e existem os desfechos secundários, que são outros que tu pode perceber que tu pode coletar. Porra, por que eu vou fazer um estudo para avaliar progressão de doença renal crônica e só avaliar isso? Por que eu não posso avaliar também hipertensão e diabetes, que são os principais casos de doença renal crônica? Então isso entra como desfecho secundário. Tá? E eu tenho aqui cronograma e orçamento, que também é burocrático. Você coloca lá uma tabelinha com orçamento e manda para o CEP. Grande CEP. A gente vai ter que fazer isso, tá? Todos os nossos estudos como a gente usa dados demais, a gente tem que submeter ao CEP. Eu vou registrar na plataforma Brasil. Se vocês quiserem, a gente pode fazer um tutorialzinho, mas já tem isso em canais oficiais do governo, tutoriais e cursos de como utilizar a plataforma Brasil. O Prospero é para revisões sistemáticas, então ele é universal. Se você fazer uma revisão sistemática, você vai lá no Prospero, verifica se alguém já fez algo parecido e aplica lá, se não. E os apêndices. Os principais apêndices são TCLE, ou Termos de Consciência de Utilização de Dados, é o principal apêndice. Tá? Irmão, isso daqui tem que estar atingido, senão o site não te deixa não. O material de coleta, tu não falou na metodologia que vai coletar dados, vai ter que anexar o formulário, o questionário que tu vai usar aqui. O aceite do orientador, então tem um padrão lá na web que a gente usa, o orientador só dá o carimbo dele, e o aceite da instituição, que também na UEPA é um formulário padrão. Não sei como funciona nas outras instituições, mas na UEPA o fluxograma que a gente precisa é isso. Eu acredito que também seja a mesma coisa para as outras instituições. Alguém tem alguma dúvida? Esse registro na plataforma Brasil é o próprio registro do CEP. Isso. E tem o CAE lá, CAE. Aí quando tu submete para o plataforma Brasil, o teu projeto ele vem nesse código, o CAE. Aí ele já está registrado. E quem envia para o CEP é a... Não é CONEP mais o nome, é INAEP. É a INAEP, que é o órgão da União Federal responsável pelos comitês de ética. Então tu vai colocar lá a instituição que realiza a pesquisa, no nosso caso vai ser o EPA, e a INAEP, que é o órgão nacional, ele que vai indicar para qual CEP da UEPA vai o teu projeto. O projeto de pesquisa vai rasgar aí. Aí a gente vai coletar dele só introdução e metodologia. A gente pode atualizar a nossa introdução? Pode. Lançaram novos artigos se a gente quer incluir. Perfeito, a gente pode. E metodologia, meu irmão, não mexe. Já acabou o teu momento de mexer na metodologia. Se não, tu vai ter que mandar um desvio de protocolo lá pro CEP. Tá? E aqui os resultados. Os nossos resultados aqui lá pequeno. Eu não quero gráfico. Se eu vou ver gente fazendo gráfico, meu irmão, para resultado, eu vou dar porrada em vocês. Sabe por quê, gente? Porque se a gente faz um estudo com dados primários, ele tem um potencial de ser utilizado em revisões sistemáticas. E se eu coloco um gráfico, eu estou atrapalhando o cara que está fazendo a revisão de código de dados. Então a gente vai usar tabela. Mas eu aprendi a fazer um gráfico lá no RStudio com o ggplot, não sei o que, porra, bacana. Pode usar, filho. Contanto que você põe uma tabela. Tá? Então, resultados apresentados. Oi? Ninguém falou alguma coisa? Eu tô doido. Então, vocês vão colocar dados, tá? Tabelas, como dados. Gráfico pode colocar, mas o principal é a tabela. E apresentar sempre objetivamente. O resultado encontrado é esse. Pum. Não é para discutir nada no resultado, filho de Deus. É para apresentar o resultado de forma nua e crua. Porque a estrutura de um artigo científico,
foi feita para facilitar, não para dificultar. Porque o cara, quando ele vai coletar o teu dado, ele vai direto numa seção que está escrita resultado, porra. Ele não perde tempo lendo texto. Entendeu? E a pessoa que não está afim de ver o teu resultado, só está afim de ver a tua discussão, ela vai na seção de discussão. Perfeito? Então o artigo, a estrutura do artigo científico, ela serve para facilitar a nossa leitura, o nosso contato. Ótimo? Então, vai interpretar, usar a tabela e apresentar de forma objetiva. O resultado é esse. Discussão. Toda discussão da LabQueen, ela tem que ter, no mínimo, esses 5 elementos. Apresentar as vantagens do nosso estudo, interpretar os achados, e aqui, gente, só abrindo parênteses. Idealmente, a gente vai interpretar desfecho por desfecho, tá? Se eu coloquei 5 desfechos, vou colocar no mínimo 5 parágrafos, um para cada desfecho. Interpretar. O que significa interpretar? Está grande, está pequeno, está ruim, está bom, está diferente, está igual de outros estudos, entendeu? E eu vou comparar com a literatura existente. Eu vou falar, porra, olha, o meu estudo, o exame que eu coletei lá, ele deu X. Mas na literatura, é 2x. Por que deu diferente? Não, porque o menino come muita açaí com farinha, por isso que deu diferente. Não, é hipótese. Aí você vai colocar aí no final. Apresentar a hipótese. Tá? Já sei que vai funcionar. E sempre discutir limitações do estudo. Todo estudo tem limitações, gente, nenhum estudo é perfeito. Então, olha, o nosso estudo, infelizmente, apesar desse da LabQueen, ele teve uma limitação que foi a gente usar um dado que foi coletado numa máquina tal. Entendeu? E por isso pode ser que apresente um falso positivo com tantos porcentagens a ponto. Uma limitação que tem que ser exposta. Tá? Alguém tem alguma dúvida? Conclusão é concluir. Só falar. Acabou o estudo, é isso. Rapaziada, agora, vamos para a nossa prática. Alguém tem alguma dúvida até esse momento? Posso considerar que vocês pelo menos têm noção de como funciona o projeto de pesquisa institutivo? Agora a gente vai ver um pouco na prática de como isso se apresenta, como eu quero que vocês façam isso. Tá? Pergunta norteadora. Há benefício na suplementação de ferro para pessoas vivendo, para crianças vivendo com HIV/AIDS? Essa é a minha pergunta. Foi o que a gente estava lá fazendo, né? O que a gente tem que fazer? Estruturar essa pergunta na formatação PICO. Primeiro P. Population. População. Qual é a nossa população? Crianças vivendo com HIV/AIDS. Parece maternal, né? Eu falo com ela, só eu. Criança vivendo com HIV/AIDS. Eu gostei disso aqui. O I. Intervenção. Vai. Olha aí. Bacana, mano. Comparador. Olha. Desfecho. Vocês estão broncados ainda, né, bicho? Olha. Mortalidade como desfecho primário. Progressão para a AIDS como desfecho secundário. Contagem de CD4 como desfecho secundário. E carga viral como desfecho secundário. Perfeito. Entendi, mas tu não colocou na tua pergunta isso daqui. Foda-se, entendeu? É só para te nortear a pergunta. Quando você for estruturar a tua pergunta PICO, é óbvio que você vai discriminar qual é o desfecho. Entendeu? Então, população vivendo com HIV/AIDS. Intervenção, sem suplementação de ferro. Comparador, sem suplementação. Comparador podia ser outro tipo de suplementação. Entendeu? Desfecho, esse, né? O principal é a mortalidade. Aí aqui, a Ana, né? A Ana vai ver lá no curso da Cochrane, eu vou mostrar para vocês, que vocês vão ver aqui também. Vou mostrar para vocês que é a busca de alta sensibilidade, que foi o que eu aprendi lá no curso. Vou ver para vocês. Essa estratégia de busca, ela não é à toa, não é para se fazer quando eu quiser. É para se fazer toda vez que vocês forem coletar artigos de banco de dados. Então, qual é o objetivo dela? É eu não perder artigo. Por isso que ela é de alta sensibilidade. Porque não significa que os artigos que eu vou pegar
eles serão utilizados. Significa que naquele bolo todo tá todos os artigos que eu vou precisar para minha pesquisa. Então eu vou ter que filtrar eles. Então como que consiste essa estratégia? Eu vou lá naquele site do Xmesh e eu pego a minha população e a minha intervenção e eu vou descobrir como é que se chama isso na comunidade científica. Por exemplo, qual é a nossa população? Crianças vivendo com HIV. Qual é a nossa intervenção? Implementação de ferro. Será que a comunidade científica chama crianças com HIV como crianças com HIV? Como é que eu vou descobrir isso? Lá no DexMesh. No nosso caso, a comunidade científica não chama. Como assim, gente? Não existe um descritor oficial específico para crianças com HIV. Existe um para crianças e existe um para HIV. Se eu juntar os dois, eu tenho crescimento com HIV. Perfeito? Para dieta é a mesma coisa. Não existe um descritor específico para suplementação de ferro. Existe um para suplementação. É esse daqui. Dito isso, pegando a população e pegando a intervenção, eu vou começar a minha busca. Eu não sei porque até hoje eu não mudei isso, porque é mais didático eu colocar a primeira população aqui e depois a intervenção. Não, eu faço a primeira intervenção e depois a população. Então, como eu fiz besteira, vocês vão ter que olhar aqui para baixo. Lá nesse DexMesh, você joga lá, por exemplo, crianças. Aí vai aparecer child. Aí você vai lá no site do PubMed e tem uma aba lá dos descritores, como o PubMed lê esses descritores. Aí você pega o que você achou no Mesh e joga lá. E lá no PubMed ele vai te dar sinônimos desses descritores. Tudo isso que está aqui, ó, é sinônimo. Nesse caso só tinha esse sinônimo. Aí eu vou juntar tudo isso numa busca só, com o operador lógico de união, ou, e eu vou obter o quantitativo de artigos para essa busca. E nesse caso são 3.414.000 e alguma coisa, um artigo, né? Isso só para a minha população. Mas a minha população é só criança? Não. Minha população é criança com HIV. Eu faço a mesma coisa. Vou ver como é que a comunidade científica chama o HIV, que é isso aqui, e pego todos os sinônimos, que é tudo isso, e faço uma busca só com ele. Eu vou ter quase 400.000 artigos, só no PubMed. Perfeito. Agora eu preciso juntar os dois. Esse daqui é o hashtag 3 e criança é o hashtag 2. E aqui, ó, tem hashtag 2, interseção em hashtag 3. O que eu estou dizendo? Eu estou juntando criança com HIV. Isso significa a minha população na pergunta pico. A minha população na pergunta pico tem 46 mil buscas. Eu reduzi de 3 milhões para 46 mil. 10 coisa pra caramba. Eu vou fazer a mesma coisa com a minha intervenção. Só que como eu sou besta, eu não coloquei na forma cronológica. Né? Aí aqui, ó, suplementação. É o hashtag 1. Termo genérico para suplementação. O que eu fiz? Dica que tu vai aprender lá e que ela não ensinou pra gente. O hashtag 4 são termos coloquiais. São termos que a gente usa no ambulatório, que a gente usa no dia a dia médico, só que eles não têm oficialmente lá no site do DexMesh. Aí eu pego esses termos, coloco entre parênteses e utilizo eles. Mas eles não são oficiais, eu posso usar eles? Não só pode como deve. Você deve utilizar eles, porque o objetivo aqui é não perder estudo. Se tu perder estudo porque tu não colocou aquilo, tu fez besteira. Então tu tem que colocar os termos coloquiais quando você não achar algum termo que transmita precisamente o que você quer procurar. Tá? Nesse caso eu não gostei daquele termo lá de escritor, aí eu coloquei. Suplementação de ferro, deficiência de ferro, gluconato ferroso, fumarato ferroso, não sei o que. Só ferroso e fui colocando aqui. Poderia colocar mais. Eu vou ter também o resultado final. Aí aqui, por que eu não coloco interseção aqui?
Por que eu não junto os dois que nem eu juntei aqui? Percebe que na minha população, hashtag 2 e hashtag 3, eu coloquei um operador de interseção. Na minha intervenção, eu vou colocar um operador de união, que é o OU. Porque eu quero todos os resultados com o operador oficial, mais todos os resultados com os operadores, os descriptores não oficiais. Se eu fizer essa mescla, não vai fazer sentido porque eu estou usando uma coisa que é oficial junto com uma coisa que não é oficial. Então, meio que não vai dar liga, entendeu? O sistema lá para eu fazer essa busca. Então, quando eu uso termos não oficiais, eu sempre acrescento eles na busca. Eu estou pegando os termos padrão lá em cima e acrescentando, somando com esses daqui. Assim eu garanto uma confiança muito boa que nesses 346 artigos estão todos os artigos que eu vou precisar para fazer um bom estudo, uma boa revisão de literatura, seja revisão sistemática ou não, ou só de literatura. Aí aqui eu junto os dois, o hashtag 5 e o hashtag 6. Hashtag 6 é a população, hashtag 5 é a intervenção. Junto os dois aqui, de 3 milhões saiu para 346. Alguém tem uma dúvida? É uma formatação de como ele lê o termo. Aí tem que colocar essas aspas e esse mesh em colchetes. Lá na aula gravada que eu mandei para vocês, tem um treinamento sobre isso. Aí vocês entram no. Eu não mandei esse grupo para vocês no grupo, não, só no grupo de diretoria. Vou mandar para vocês, no meio da aula tem um treinamento que eu faço, uns 15 minutinhos por meninos, para vocês só dar uma olhada lá para materializar isso que eu estou falando com vocês antes. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Planejamento 1. Fase 1, né? Aí beleza. A gente fez a pergunta norteadora, fez o pico, fez a busca de acessibilidade e a gente precisa fazer a viabilidade. Tem o recurso? Sim. Já tem alguma revisão, mais meta-análise sobre o tema? Não. Esse exemplo eu estou falando aqui de revisão, é por isso que estão essas perguntas. Tem capacidade técnica? Tem, eu sou lab clínico. Tem material humano? Tem um monte de pomboca na lab clínica para fazer para mim. Tem tempo? Tem. Entendeu? Então, essa análise de viabilidade é simples, mas tem que ser feito. Dito isso, quem quiser pode pegar agora o artigo aí de exemplo que eu mandei para vocês, um artigo de cardiologia, que eu gostei muito desse, muito didático, um artigo brasileiro. Ele mostra todas essas questões que a gente abordou aqui. Falando da introdução, aqui é toda a introdução dele, aqui é a introdução dos caras. Tem 4 parágrafos. Não, 3, né? Isso aqui é continuação desse final. É 4 mesmo. Pequenininha, né? Bem tranquilo, bem de boa. Só que ela contextualiza, ela mostra a relevância e ela atualiza. Ela vai eu passar a vergonha agora. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o reporte deles, as doenças não comunicáveis foram responsáveis por 3 milhões de mortes em 2012. Portanto, contando com 70% das mortes mundiais. Hipertensão é considerada fator de risco intermediário, dado o seu impacto substancial na prevalência de doenças cardiovasculares. A Organização Mundial estima que em 2008 cerca de 12,8% das mortes foram resultados da hipertensão. Além disso, é estimado que cerca de 40% da população adulta do mundo todo de 24 anos ou mais tem hipertensão. E isso é uma proporção. O que é isso? Contextualização. Como é que eu contextualizo? Com dados relevantes e atualizados. Tá vendo ali, ó? Tudo que o cara fala é referenciado. O cara não tira da cabeça dele. Tudo que o amigo fala aqui, ó, olha a referência aqui, ó. Tudo isso aqui é referência. Referência aqui. Referência ali, ó. Só nesse parágrafo tem 5 referências. Porra, dá trabalho. Mas olha como tá bonitinho aqui, ó. Perfeitinho. Sucinto, direto e reto. Ele me apresentou o tema com dados relevantes e atuais e me contextualizou tudo. Alguém tem alguma dúvida aqui? Certo? Aí aqui ele vai falar
sobre a relevância do tema. A relação entre hipertensão e doenças cardiovasculares e cerebrovasculares é muito bem conhecida, estabelecida e independente de outros fatores de risco. Citação aqui, ó, tem que ter citação. Introdução, qualquer período tem que ter citação. A hipertensão arterial é reconhecida como um programa de saúde público major, que é muito importante. E contribui muito para a prevalência de cardiopatias, infartos, da insuficiência renal e fragilidade. Mostrou relevância? Como se não mostrou? Olha, mano, hipertensão causa tudo, meu irmão. Então é muito importante a gente fazer esse estudo. Agora a atualização aqui, ó. A hipertensão é blá blá blá. É, mas tá seca já. Aí ele fala aqui sobre os dados, né, do PNAD de 2008, aproximadamente 14% dos brasileiros de 18 anos ou mais tinham autorreportado diagnóstico de hipertensão. Essa proporção tem aumentado nos anos recentes e em 2013 a prevalência da hipertensão autorreportada na mesma população foi cerca de 32,3%. E é um aumento muito significativo nos adultos acima de 30 anos ou mais. Tudo com referência. Então aqui ele está atualizando o leitor sobre aquilo que está sendo abordado. Então eu contextualizei, eu mostrei relevância e eu te atualizei. Isso daqui é um estudo para tutoria. Tá vendo? Aí vocês perdendo tempo aí, né? Falando de médico, você de vida. Desculpa as pessoas, né? Brincadeira. Aí tá aqui, ó. Isso é uma atualização completa sobre o tema tratado. O cara está trazendo dados pertinentes, sabe que o estudo foi publicado. E é isso. Acabou a introdução. É isso, gente. Um abraço para vocês. Olha isso aqui, tranquilo. Alguém tem alguma dúvida? Certo? Aí aqui é o objetivo. O objetivo do presente estudo foi analisar a associação da hipertensão e das limitações associadas com ela, com os aspectos sociodemográficos e epidemiológicos, avaliando, né, dentro da população adulta acima de 30 anos. Então o objetivo está bem claro aqui, ele já estabeleceu o público que ele vai fazer essa pesquisa e está bem didático. Dito isso, hipótese nula. Não há associação entre hipertensão e limitações diárias. Hipótese alternativa. Há associação entre hipertensão e limitações diárias. Que é que o cara quer estudar. Aqui, ó. Tu lê isso, tu consegue identificar isso daqui. Metodologia, vertigo, porque não tinha mais tratar sobre isso hoje. Riscos e benefícios. Participante, pesquisador, lá. Não está aqui porque isso é só o artigo. Então a gente tem que ver o projeto de pesquisa do cara. Entendeu? Foi. Aquela hipótese não cai igual no critério de inclusão, acima de 18 anos, não parece? De toda maneira, a hipótese dura e alternativa. Não, mas aqui não é critério de exclusão, aqui é hipótese. Não, no caso, sempre vai seguir esse padrão, ou tem ou não tem. Isso, a hipótese não alternativa é. Isso que eu falei é para critério de inclusão e exclusão. Não, eu sei, A mas hipótese tipo nula e assim, alternativa é exatamente isso. Uma é a negação da outra. mas no caso de ter necessidade de escrever Tem igual, uma necessidade de escrever. Tu tem que deixar isso. Inclusive, tu tem que deixar uma lauda só para isso. Então vai ficar só o negócio escrito lá em cima, o resto tudo branco aqui embaixo. Tem que ter isso. Isso é obrigatório. É bobagem, né? Mas tem que ter. Transparência dessa pesquisa. Aí aqui eu estou trazendo para vocês como é que o cara apresentou os dados dele. Aqui, ó. Uma tabelinha bem bonitinha. Se você quiser ver a questão da hipertensão, a questão da alimentação, as características da população que ele estudou, o sexo, a idade, o nível educacional, a etnia, o IMC, a circunferência, acho que é de abdominal, isso daí, se fuma, a recomendação de uso de consumo de frutas e vegetais, atividade física. Aqui, ó. Oi. Falou. É bom sempre ter a tabela para o seu estudo observado futuramente, né? Mas se você tem, sei lá, 10 mil participantes, como é que forma uma tabela disso? 10 mil ali, ó. 10 mil. Aqui vai ficar. Aqui tem 44 mil.
caras conseguem 44 mil, a gente consegue, né? Entendeu? Eu ia colocar 1 milhão aqui. Quantas pessoas tem no mundo? 8 bilhões, né? Então, se fizer 8 bilhões, já ficou 8 bilhões aqui. Não tem problema. Nenhum problema. Porque os dados aí ficam agregados, entendeu? Fica tudo compactado, entendeu? Calma que a gente vai fazer uma. Tu vai ver como isso é bem bacana de fazer, bem fácil. E geralmente também quando tem muitas variáveis, eles dividem em categorias. Isso. Dados dos participantes, dados sociodemográficos, eles dividem. Mas vai uma tabela para cada, se ficar muito grande essa, entendeu? Você pode fazer uma tabela para o grupo de controle, uma tabela para o grupo de intervenção, entendeu? Pode fazer assim mesmo. Eu acho que a gente vai sentar para fazer tudo bonitinho. Esse narrativo, essa 95% relacionado Isso. pela metodologia que a gente tem. Metodologia. Isso daí é o terceiro curso só. Só quando a gente for. Isso daqui ó, esquece. Esquece que isso existe, esquece que isso existe. Só foca na forma, não foca no conteúdo. Aqui, ó. Olha o tamanho da tabela do cara, é enorme. Mas ele está mostrando aqui. E vamos para a discussão aqui, ó. O que eu quero mostrar com essa parte? Apresentou as vantagens do estudo? Sim. Por quê? Porque olha o que ele começa falando aqui. Esse estudo usou a pressão arterial medida para definir hipertensão, diferentemente de outros estudos nacionais que usaram a hipertensão autorreferida. Ou seja, ele está falando, olha gente, é o seguinte, eu sei que tem muito estudo sobre hipertensão e associação com desfechos ruins cerebrovasculares, cardiovasculares, mas o meu estudo, ele usou a hipertensão medida. O de vocês utilizou a autorreferida. Então, o meu tem vantagens sobre o que está disponível na literatura, logo, ele é relevante. Opa, valeu, você. Aqui, ó, no entanto, estudos baseados no report, na mortalidade reportada, são impactados pelo não balanço, pela desigualdade. Eu sempre esqueço essa palavra. Toda vez que eu dou esse tem essa palavra que eu falo desbalanço, mas é desigualdade. No acesso a serviços de saúde. O uso da pressão arterial medida permite melhores prevalências estimadas para os desfechos na população. As vantagens do estudo, a gente põe no início da discussão? Pode ser no final, pode ser no início. Isso daí é gosto do cliente. Contanto que tenha, nesse caso ele colocou logo no primeiro parágrafo da discussão assim, pá, cheguei, entendeu? Isso é gosto do cliente. Interpretar resultados. Para cada desfecho, se vocês pegarem o estudo do Mano aí, ele interpretou os resultados. Para cada um ele pegou e falou, olha, para o sexo deu isso, para a idade deu isso, o IMC deu isso, o não sei o que deu isso, e logo comparou com a literatura. Então era um parágrafo de interpretação, um parágrafo de comparação. Um parágrafo de interpretação, um parágrafo de comparação. Aí, os achados do presente estudo indicam que os menores índices de escolaridade tiveram associados com maior prevalência de hipertensão e limitações associadas com a hipertensão. Né? O nível de escolaridade é um atributo individual que... Aí ele está explicando o desfecho aqui, está interpretando o desfecho. Primeiro ele fez uma afirmação, depois ele discorreu sobre essa afirmação. Ele falou, olha gente, eu vi que no meu estudo, os níveis baixos de escolaridade estavam associados a altos índices de prevalência de hipertensão. Aí aqui, ó, ele vai discorrer possíveis impactos do nível de escolaridade no desfecho associado. Aqui, ó. Até aqui a gente já tem 18 referências. Comparou com a literatura? O estudo GBD apontou que fumar foi responsável por 45% das mortes associadas com infarto agudo do miocárdio e 25% das mortes de causas cerebrovasculares. E em 2011, aqui ó. Aqui ele está falando do desfecho fumo, da variável fumo. Então, eu estou comparando com a literatura agora. Lá eu mostrei um exemplo de interpretação de resultado,
Aqui eu estou mostrando um exemplo de comparação com a literatura. Essa comparação ela pode ser tanto concordando quanto discordando, tá, gente? Não tem problema nenhum. Perfeito? Inclusive, quanto mais discordância houver, e você mostrar as influências são transparentes. É óbvio que também se tu discordar tudo dos teus achados, porra, teu estudo foi uma merda, né, mano? Que é sacanagem. Então tem que ter esse equilíbrio. Porque se você só acha, se você só mostra estudo que concorda contigo, tem um viés associado aí, né? Aí o Rafael vai saber qual é esse viés, que viés não é muito forte. E a gente tem aqui a apresentação de limitações. Uma limitação do presente estudo foi o uso de um questionário de autorreporte. Então, eles mediam a pressão do cara e davam um questionário para o cara mesmo responder. Sobre as limitações associadas à hipertensão. Pior acesso à saúde, depressão, podem aumentar a percepção de limitações em pessoas com atividades de física usual. E pode influenciar a frequência de resposta negativa nessa questão. Ou seja, eu dei um formulário para a pessoa, para ela responder, e se ela tiver depressão ou um status de saúde pior, isso pode influenciar, ou seja, isso pode ser uma variável confundidora. Lembra da variável confundidora que eu falei lá? Então eu estou falando, gente, isso daqui, a resposta para essas questões, para essa questão específica, pode ter sido influenciada por uma variável confundidora. Mas ele não vai saber isso porque ele não fez uma regressão ainda. Coitado do nosso amigo. Então, se a gente fosse fazer aqui da LAPECLIN um estudo sobre isso, o que a gente ia fazer? O nosso estudo apresentou uma regressão logística que mostrou quais variáveis eram confundidoras, quais eram modificadoras de efeito e quais não eram nada. Perfeito? Alguém tem alguma dúvida? Esse caso aí do estudo dele, então, para que ele pode conforme completo? Nem o estudo é completo nesse aspecto. Todo estudo vai ter uma ponta solta. E a gente tem que ser transparente o suficiente para expor isso para o nosso leitor. Só que qual é o ponto? Existem pontas e pontas soltas. Existem coisas que são normais, tipo isso daqui é normal. Como é que tu vai tirar isso daqui do estudo? É meio difícil, né? Porque, então eu não vou dar para a pessoa responder. Eu vou anotar a resposta dela. Mas ela vai estar respondendo. Então já sei, eu vou fazer um exame de ressonância magnética para verificar se durante a resposta dela, algum núcleo da base ou um eletroencefalograma, porra, não tem como, né? Entendeu? Então tem coisas e coisas que não dá pra gente fazer e logo vai ter limitação. E a gente tem que ser transparente para falar essas limitações. É claro que existem limitações, meu irmão, que se estiver presente no estudo, o estudo ele é jubilado. Porque não tem como interpretar aquele dado. Onde é que a gente vai ver isso? No estudante. Na estatística, não é tudo. Ninguém mais tem alguma dúvida? Alguém não? Eu já vi estudo que colocava limitação em Outra parte. Pode ser também, depende da revista. A revista que vai dizer como vai ser a formatação. Mas, tirando a forma, o conteúdo é o mesmo. E se eu fizer uma regressão e eu tirar algumas variáveis de confusão? Tipo, aí eu não preciso colocar aí. Pode falar, porque a gente vai ver de debater isso, que geralmente a gente não vai apresentar só um modelo da regressão. A gente vai apresentar geralmente um modelo final e geralmente vai apresentar um outro modelo que seria com um modelo cheio, que se chama assim. E a partir disso a gente vai falar, olha, a gente usou esse modelo final porque naquele modelo cheio, tal variável foi considerada como uma variável de confusão por causa do teste de razão de verossimilhança ou aula. A gente vai debater isso mais a fundo, mas a ideia é essa. A gente sempre vai montar estratégias para que o nosso estudo seja transparente. Porque se eu jogo só uma equação, olha, a regressão faz daqui, pô. Como que eu te garanto que isso é verdade? Entendeu? Então, geralmente, estudos de robustos que utilizam essa metodologia estatística, eles sempre se blindam mostrando que, olha, gente, o modelo final que eu escolhi foi esse. Mas não foi à toa, foi por causa disso, disso e disso. E a gente vai colocar tudo no fluxograma. Tem um fluxograma do livro que eu estou dizendo como base, que é a mãe da regressão logística. Ele põe lá um fluxograma direitinho de como montar a regressão. São 7 passinhos que a gente vai aplicar aqui. Mais alguém tem alguma dúvida? Foi? Rapaziada, é isso. Colocando aqui para vocês o resumo. A nossa aula de hoje era sobre isso.
eu espero que tenha dado para dar um norte para vocês, como eu falei. Eu não espero que vocês saiam dessa porta e já saibam tudo que foi mostrado para vocês. Eu só espero que vocês agora saibam aonde procurar. Então, quando a gente chegar na vez de fazer projeto de pesquisa, eu sei que todo mundo não vai saber especificamente qual é o passo no seu dedo que tem que ter. Mas sim que agora vocês sabem aonde procurar. Tá? Então é basicamente assim que funciona. Se ninguém tem mais nada para falar, eu agradeço a presença de todo mundo. E antes de vocês irem embora, eu queria que vocês dessem aqui para a gente bater uma fotinha. Pode ser? Obrigado, pessoal.